Sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal do Dr. André Brasil Ribeiro, que sou eu, falando sobre assuntos relevantes da saúde mental, da psiquiatria e de qualidade de vida. E o tema de hoje é muito importante, um dos temas mais questionados dentro de um consultório psiquiátrico. É o uso de medicação controlada e alterações no desejo sexual ou na libido. Os pacientes sempre questionam. Às vezes, timidamente, me perguntam: doutor, se eu tomar esse medicamento, meu desejo sexual vai cair? Ou, esse medicamento controlado que o senhor está passando, essa medicação, vai alterar o meu desejo, vai alterar a minha capacidade de engravidar? É uma pergunta que é muito frequente, às vezes não na primeira consulta. Diga-se de passagem, às vezes os pacientes não conhecem tanto o médico e ficam um pouco mais inibidos de fazer uma pergunta íntima como essa. Mas certamente na segunda consulta, terceira, o assunto vem em pauta na maioria das vezes, quando acontece o sintoma. Muita gente já vai ao médico, já faz a questão e digo: não, mas eu já tenho parentes, tenho conhecidos que tomaram essa medicação e que simplesmente perderam o desejo sexual. Eu questiono às vezes um ponto meio interessante. Quando alguém vai ao consultório de um psiquiatra com uma queixa que seja de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, a pessoa vem em sofrimento. A palavra sofrimento, a palavra é muito comum às vezes ouvir de psicólogos. O médico vai dizer: o paciente já vem adoecido, o paciente já vem com alguma queixa que altera a capacidade de agir comportalmente, assim, em termos de comportamento, de cognição adequada. E essa capacidade de comportamento e cognição às vezes também atrapalha previamente o desejo sexual, que pode estar alterado, inibido ou em algumas situações até exacerbado. Pacientes com um transtorno do humor bipolar, em episódios de mania, é frequente que o desejo sexual fique aumentado, fique muito intenso. Pacientes depressivos, já ao contrário, eles já perdem o desejo em manter relações sexuais, o desejo em ter parceiros, em se sexualizar. Já vem previamente com alguma alteração. E outros pacientes não, mantêm uma frequência de relações sexuais dentro para sua expectativa, dentro do normal. Mas eis que a medicação psiquiátrica é prescrita. E aí vem perguntar: doutor André, por favor, me responda, a medicação controlada altera a libido? E eu vou responder como em muitos vídeos eu respondo: depende da medicação. Algumas medicações não têm nenhuma influência na libido do paciente. Eu conto pacientes que, mesmo em medicações que são conhecidas para reduzir ejaculação, eles retardam a ejaculação em homens, dão alteração como a disfunção erétil, falha na ereção nos casos masculinos, no caso das mulheres, a redução do desejo, da lubrificação vaginal e na dificuldade de atingir o orgasmo. Tem medicações que a gente sabe que tem um risco mais aumentado de proporcionar esse tipo de ocorrência, e que pacientes que, mesmo utilizando esse medicamento, eles não têm queixa. Cerca de 40% dos pacientes que usam um antidepressivo, o tradicional, um inibidor seletivo da recaptura da serotonina, e tem classes como paroxetina, sertralina, fluoxetina, vêm com queixa de redução em algum aspecto ou em alguma intensidade do desejo sexual prévio à doença. Repito, prévio à doença, não na doença em si, porque tem alteração. Como exceção que eu já disse dos pacientes que têm transtorno do humor bipolar, que alguns deles têm um aumento substancial do desejo, o desejo sexual já vinha alterado em grande parte desses pacientes, mas mesmo alguns que usam medicamento, eles não têm queixa. Uma vez a queixa seja muito importante, que esteja alterando a qualidade de vida, vamos supor que alguém em depressão busque a ajuda do médico, use a medicação prescrita, melhore do quadro depressivo e a queixa sexual
se torna mais importante, se torna mais inconveniente do que o controle do quadro depressivo naquele momento. Ele vai relatar: doutor, estou controlado, mas não estou com desejo nenhum. Cabe ao médico identificar esse problema, às vezes com exames complementares, sejam urológicos, sejam ginecológicos, para ver se não há uma alteração hormonal ou uma alteração dos hormônios sexuais ou hormônio tireoidiano, os hormônios da tireoide podem estar alterados, para poder justificar uma alteração da libido, ou o médico, nesse caso, não dando nenhuma alteração hormonal, ele pode concluir que a medicação pode estar proporcionando uma alteração sexual. Nesse caso, no controle, o médico pode utilizar estratégias combinadas com, principalmente, uma das grandes estratégias que são feitas a recomendação de um processo de psicoterapia, dentre elas a psicoterapia cognitivo-comportamental, que tem um foco muito importante na melhora do comportamento, inclusive o comportamento sexual pode ter benefício, ou, em casos mais extremos, a troca da medicação. Existem medicações que não causam alteração na libido, não causam. Por exemplo, paciente que vem a primeira da consulta, seja mulher ou seja homem, e diz assim: doutor, eu não quero nem possibilidade nenhuma de perder minha libido. Eu funciono, meu desejo ele é muito intenso, eu não posso perdê-lo. Aí o médico vai escolher com certeza uma medicação que as evidências científicas mostram que dá menos alteração na libido, e esses medicamentos existem. Então, a questão é, se houver alteração na libido, e algumas medicações podem causar isso, conversa com o teu médico, conversa abertamente e diga qual o problema que está acontecendo, qual a intensidade, qual a duração, e o médico vai propor a você uma estratégia para reversão disso de uma maneira confortável e isso é fundamental, sem que sintomas de base com que você fez procurar o médico retornem. Porque é importante você ter qualidade de vida como um todo, não apenas sexual, mas capacidade de raciocínio, de funcionamento, de rendimento dentro de uma grande expectativa, que é a sua expectativa. O segredo é qualidade de vida, qualidade sexual, qualidade nos relacionamentos. Essa é a lógica para ficar bem. A vida é interessante, a vida sexual também é interessante. É a combinação desses grandes elementos é que fazem com que a pessoa se sinta realmente bem e que ela fique bem, como costumo dizer no final dos nossos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui. Se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para poder ter noção de como é a psiquiatria moderna. Não fez ainda? Por favor, se inscreva no canal, ative a notificação, porque é importante para todo mundo. Muito obrigado e, repetindo, fique bem. Até a próxima semana.